Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E hoje a gente está aqui para mais um aulão da Amanda. A gente está aqui para falar hoje de história, período da Primeira República do Brasil, que foi um período entre 1889 até 1930. E essa Primeira República acaba quando Getúlio Vargas dá o golpe e entra no poder. Mas isso é assunto para outro aulão, então hoje a gente vai falar sobre a Primeira República. Que a ideia de república deu-se início com a ideia de liberdade e democracia. E esse ideal realmente criou imagem, criou grandeza de visualização somente com o Manifesto Republicano, que ocorreu em 1870, que foi onde o ideal de Manifesto Republicano, que é uma república como Constituição. Esse era o ideal que predominava na época. E ela só realmente ganhou força quando a monarquia perdeu o apoio da Igreja Católica, dos militares e dos cafeicultores do Vale da Paraíba. Então, ela foi realmente realizada com o golpe de 15 de novembro, que foi onde, no dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca reuniu suas tropas em um pequeno grupo de civis para marchar na luta no Ministério da Guerra. Ele queria com isso, e essa revolução foi tão grande que derrubou a monarquia. E tem muitas ideologias, muitas especulações que falam que Deodoro não queria mexer no governo, ele só queria dar um susto lá no ministro. Mas como a revolução já tinha começado, já estava grande, não tinha como intervir. E foi aí que se iniciou a República da Espada, que durou de 1889 até 1894. Isso mesmo, 1984. E esse nome se dá porque República da Espada, porque seus líderes, porque ela era dominada por militares, porque seus líderes eram militares. Porque seus líderes eram Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E nisso começou a República da Espada, onde era predominante, onde predominava o poder dos militares. Eles estariam segurados no poder. Foi nessa época que foi criado as eleições de 4 em 4 anos, onde foi eleito pro primeiro mandato Marechal Deodoro da Fonseca. E Floriano Peixoto também, como seu vice-presidente. Mas só que depois de algum tempo, como estavam criticando muito, estavam com muita pressão no poder do Deodoro, ele renunciou ao seu cargo, com muita pressão, porque muita gente estava reclamando, o governo dele estava falando que o governo dele estava muito centralizado, estava muito monárquico, o governo dele. Então ele renunciou. E na época, quando o presidente renunciava, tinha que ter uma nova eleição. Só que aí Floriano Peixoto deu um jeitinho ali, deu um jeitinho lá para ele continuar no poder e não ter uma nova eleição. E aí, em 1894, acaba esse período da República da Espada, porque a República da Espada foi um período bem pequeno, um período bem reduzido. Então, começa em 1994 para frente o período da República Oligárquica. E o que seria a República Oligárquica? A República Oligárquica, oligarquia, república de poder para poucos. E é nessa época que predomina demais o colonialismo. O que seria o colonialismo? O colonialismo seria a predominância dos coronéis. Ou seja, os coronéis que denominavam, que tinha poder, que mandavam em uma certa área, fazia a política daquela coisa de toma lá da cá, das trocas de favores. Então ele virava assim para uma pessoa lá: olha, você vota em tal pessoa, no candidato da minha preferência, e aí eu te dou um favor, eu te dou terra, eu te dou dinheiro, ou eu simplesmente não te mato. Então você você vota lá em alguém que eu quero, alguém que vai me favorecer, e você ganha algum tipo de favor em troca. Então, essa república oligárquica também foi conhecida como República do Café com Leite. E o que seria a República do Café com Leite? Era uma república onde São Paulo, que
que gerava, que produzia muito café, tinha muita gente no poder, que vinha de São Paulo, que era eleito de São Paulo. E tinha também Minas Gerais, que produzia muito leite e vendia muito, predominava muito os latifundiários. E aí eram esses dois poderes, de São Paulo e Minas Gerais, que denominavam o poder. Geralmente era um mandato, era um de Minas, um de São Paulo, mas não cria essa ideia de que era certinho. Tanto que isso acabou quando era a vez de uma pessoa de Minas Gerais ser eleita, e aí São Paulo foi lá na frente para manter o poder, para ter mais coisas para você, eu esqueci a palavra, mas para ter mais coisas para você, ele colocou um dele lá. Então, deu muito B.O. isso daí. E aí, o coronelismo, ele tomava como cá, e ele gerenciava os votos coronéis, porque ele gerava votos para os governadores, é como se fosse escadinha. Aqui tá as pessoas, aqui tá o coronel. O coronel, por meio dessas pessoas, gerava votos para os governadores. Esses governadores geravam votos para o presidente. O presidente voltava esses votos com favores para os governadores. E os governadores voltavam com mais influência, com mais poder, com mais dinheiro para esses coronéis. Então, os coronéis eram o principal gerenciador de voto. E nisso foi criado a expressão voto de cabresto. E cabresto era um tecido que era usado nos cavalos de arreio, para conduzir. Então, os coronéis, eles conduziam. Eles manipulavam, com as pessoas manipuladas pelos coronéis, vendiam o seu voto para uma pessoa que ele está vendendo ali sua dignidade, ele está vendendo ali seu poder de escolha para melhorar as coisas para ele, para melhorar as coisas para as pessoas do convívio dele. Então, essa expressão foi criada para demonstrar isso, que o coronel, que era o principal influenciador de tudo. E aí, nesse período da Primeira República, tanto na República da Espada quanto na República do Garfo, foi um período gerado por muitas revoltas, muitas revoluções, muita revolta. Foi um período muito decadente, era muita fronte a fronte, era muita coisa, muita revolta. Então, nesse período, tiveram muitas revoltas, como a revolta de Canudos, a revolta do Contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata, o cangaço, que não se iniciou na Primeira República, ele se iniciou antes, se eu não me engano foi em 1874, não sei se essa data tá certa, mas deu mais influência ainda nesse período da Primeira República, e teve a crise de 1929 também, que é muito importante para isso. Teve a imprensa negra, teve muita coisa mesmo. Então, como teve primeiramente a República de Canudos, que ocorreu em 1896 até 1897, que era liderado por Antônio Conselheiro. E quem que era esse Antônio Conselheiro? Ele era um líder religioso, que pregava a palavra de Deus pelo sertão. Então, ele pregava a palavra de Deus e foi juntando pessoas, os seus conselheiros, e eles se reuniam numa fazenda chamada Canudos. Então, esse movimento foi criando mais força, mais independência. E aí, Antônio Conselheiro, ele pregava para as pessoas não obedecerem o poder, o governo. Então, o governo viu, opa, esse cara é perigoso. Aí ele foi, interviu. Não funcionou na primeira vez, não funcionou na segunda, não funcionou na terceira. Foi somente na quarta vez, quando o governo mandou mais de 10 mil soldados, que Canudos caiu, com a morte de Antônio Conselheiro e quase a morte de quase todos os seus participantes. Teve a revolta do Contestado, que não vai cair na prova, o professor falou que não vai cair na prova. Então eu não vou explicar muito, ela só ocorreu em 1912 até 1916. E depois de um tempo, houve o cangaço. O que era o cangaço? Eram sertanejos que andavam pelo sertão. Eles roubavam, faziam assaltos, sequestros para vilarejos, para comércios, em todos os lugares. E seu representante, sua imagem principal do cangaço,
é um cangaceiro chamado Lampião, que o nome dele na verdade é Virgulino Ferreira da Silva, que ele tinha um rifle e quando ele atirava fazia uma grande luz e não sei se denominavam ele ou se ele se autodenominou como Lampião. Os cangaceiros eles eram nômades, como eu disse, que viajavam muito pelo sertão, não paravam quieto. E tem muitas teorias que falam que eram pessoas que viviam na extrema miséria. E eles queriam modificar essa situação, entendeu? Então essa foi o cangaço. E teve a revolta da vacina, que foi... No Rio de Janeiro tinha muitas pessoas amontoadas, tinha muita gente. Tinha muita população que vivia amontoada. Então tava tendo muitas epidemias, muitas doenças. Tava numa situação de extrema miséria. Então o prefeito do Rio de Janeiro, para acabar, para melhorar, para modificar essa imagem, para melhorar o saneamento, para melhorar a imagem do Rio de Janeiro, contratou um médico, agora eu não me lembro o nome, mas contratou um médico para dar uma vacina. Porque, tipo assim, ele virou os principais casos de doenças. Era uma doença lá que era feita pelos ratos. Então tá, vamos cuidar para os ratos não coisarem, vamos cuidar para os ratos não infectarem. Aí tinha uma outra lá que era feita pela picada do mosquito. Então ele falou, ó, agora tratar dos mosquitos. E tinha uma que era a varíola, que só podia ser tratada por meio de uma vacina. Então ele contratou um médico para fazer essa vacina. Só que aí, como um meio de não terem pessoas contra, para não ter pessoas atrapalhando aquilo, ele já fez essa vacina ser obrigatória, para ser tomada obrigatoriamente. Então, tipo assim, se você não ia lá para tomar, você tinha 100% de risco de um militar do exército entrar na sua casa sem a sua permissão e aplicar a vacina, um líquido estranho no seu corpo, sem você querer, sem você querer. Então, tipo assim, teve muitas revoltas, muitas revoluções, que as pessoas não queriam isso. Era um direito seu de escolher tomar ou não e ferir a sua privacidade. Ser vacinado sem querer. Também teve a revolta da Chibata, que o que foi a revolta da Chibata? Foi um movimento onde os marujos, odiando o seu método de castigo, que geralmente era um castigo físicos, geralmente com a chibata, eles recebiam esses castigos e eles fizeram uma revolta contra isso, onde muitos marujos pegaram muitos navios e viraram seus canhões para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, se não parece essa situação. Então, houve uma negociação com os seus chefes, onde eles prometeram parar com esses castigos físicos. Só que aí, com o tempo, voltaram isso. Só que aí teve uma revolta também que acabou com isso, foi a da Ilha das Cobras, que não foi passado muito assunto, mas bombardearam lá. E aí foi esse bombardeio foi o motivo para prender e matar muitos marujos. Então foi uma revolta bem grande. E teve a crise de 1929, que foi quando em 24 de outubro de 1929, muita gente não estava querendo mais suas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então muita gente vendeu suas vendas de valores, suas bolsas de valores. Então o que acontece quando muita gente está vendendo e tem pouca demanda? O preço desce, cai. Então, os Estados Unidos perdeu totalmente o valor de sua bolsa de valores. E muitos empregos foram perdidos, muitas empresas faliram. Foi muita coisa que aconteceu que a indústria e a economia dos Estados Unidos caiu demais. Então, para modificar isso, para melhorar, houve um cara lá que criou um plano chamado New Deal, que retomou a indústria do Zeu, que retomou a economia. Porque agora o governo interviria na economia. E muita gente, antes conseguia pegar muito dinheiro fácil do banco, ele criou também para ter essa dificuldade maior de você conseguir tirar dinheiro do banco. Para as pessoas voltarem a confiar nos bancos para depositar seu dinheiro, para receber o dinheiro de lá. Então, pessoal, foi isso.
o nosso período da Primeira República. Espero que você tenha entendido. Então, nós estamos aqui finalizando mais um Aulão da Amanda. Então, muito obrigada e boa prova para vocês.